E foi assim que eu tive o grande prazer de conhecer aqui meu querido amigo Paulo César, a quem estou pedindo uma salva de palmas. Muito obrigado. Sim, senhoras e senhores, eu pretendo falar lentamente para que possa todos compreenderem. Vai procurar uma tradução. É uma honra e um prazer estar aqui. Um prazer entrar, eu não tenho como traduzir, nem que eu conhecesse outras línguas mortas ou vivas, o que eu estou sentindo nesse momento. Sou uma peça de um quebra-cabeça que está sendo montado com o objetivo de salvar a humanidade. E nós fazemos parte desse quebra-cabeça que está sendo montado, porque o que será dito aqui, tenho absoluta certeza que os senhores transmitirão para os seus entes queridos, para os seus amigos, para todos aqueles que conhecem. Eu coloquei as legendas em inglês para facilitar a compreensão dos que não compreendem o português. Aqui está o líder do grupo ao qual pertenço, Frei Luís, um monge franciscano alemão que foi para o Brasil na primeira década do século XX e se localizou numa região serrana do estado do Rio de Janeiro e realizou nessa região tamanhos prodígios, porque chegou a ser considerado pelo povo da região, pelas pessoas da região, um santo. Era um médium e através deles as coisas aconteciam. Evidentemente sem a compreensão dos monges que com ele habitavam o mesmo convento. Observem a primeira grande lição. Aqui está, ou estão, duas fotografias aéreas do lar de Frei Luís. Essa fotografia tem quase 50 anos. Foi realizada fotografia aérea, de avião. A segunda foi feita por um drone. O lar de Frei Luís é uma mini cidade, uma pequena cidade, por nós, pela alegria que sentimos quando lá estamos, denominada de a mini cidade do amor. O lar de Frei Luís hoje é o maior centro espírita do Rio de Janeiro e provavelmente do Brasil. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro e talvez do Brasil é comandado por uma entidade católica, onde deduz-se que nós é que nos dividimos em católicos, protestantes, judeus, maometanos, hindus, ateus, porque para o Cristo planetário governador da Terra não existem essas divisões. Somos um único rebanho, comandados por um único pastor, Jesus, o Cristo planetário da Terra. Um espírito que adquiriu tamanha evolução pela ciência, pela tecnologia e pelo amor, que lhe foi dado a incumbência pelo tal Deus, que eu não entendo que seja, por enquanto só sei que ele existe, a incumbência do governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. No caso da Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Os nossos físicos, os nossos cientistas, dizem que os nossos corpos físicos, são constituídos por aproximadamente 7 octilhões de átomos. E também diz o seguinte,
que a distância entre os elétrons que giram em volta do núcleo do átomo poderiam ser comparadas às distâncias entre os planetas e o Sol. Os planetas do Sistema Solar e o Sol. O que é que nitidamente eles estão nos dizendo? Que somos constituídos por espaços vazios. Esses espaços vazios, se fossem eliminados, nós caberíamos na palma da nossa mão, e esse resíduo seria provavelmente, tão simplesmente, alguma forma de energia. Se nós somos constituídos por espaços vazios, aonde estão os nossos sentimentos, o nosso pensamento, a nossa consciência, o amor, a ternura, a saudade? Nos nossos neurônios e nas nossas secreções? Obviamente não, porque os neurônios e as secreções também são constituídas por espaços vazios. Então, a ciência está sendo obrigatoriamente empurrada na direção de algo além da matéria. E nós sabemos que existe algo além da matéria, por isso estamos aqui hoje. Acredito que muitos aqui conheçam esse cartunista, Rube Goldberg, cartunista americano, o ídolo da juventude da década de 30, 40 do século XX. Eu utilizo esse cartunista para explicar uma coisa que a ciência chama de complexidades irredutíveis. Irreducible complexity. Presta atenção no que está colocado nesse desenho. O Rube Goldberg queria, por exemplo, criticar os impostos americanos que eram muito altos. O que ele fez? Ele ia para a rua gritar e com uma trombeta e chamar a atenção do público? Não. Ele coloca um contribuinte sentando em cima de uma almofada de ar. Quando ele senta, essa almofada de ar ejeta um jato de ar na direção de uma bola de gás que se aproxima de uma vela. Evidentemente, a bola explode e espanta um cachorro que está amarrado a uma gangorra, onde existe uma bola de bilhar que cai em cima de outra gangorra e lança os impostos americanos ao alto. Eles se chocam com um chuveiro na haste oposta, onde existe um regador que despeja água sobre uma planta e, evidentemente, essa planta vai crescer, sendo que em uma de suas folhas está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é chamado uma complexidade irredutível? Porque eu não posso tocar em nenhum detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não será alcançado. Eu não posso colocar uma rolha nessa almofada. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. O cachorro tem que estar muito bem amarrado. Nenhuma outra folha dessa planta se prestaria a montar a mão mecânica, porque senão a carteira não seria alcançada. Isto é uma complexidade irredutível. Mas tudo que está acontecendo agora nos nossos corpos, na natureza e em todo o universo, são constituídos por complexidades irredutíveis também. Exemplo, a visão, o tato, a deglutição, a audição, a digestão, a embriogênese, a fotossíntese, tudo. Qual é a diferença entre as complexidades da natureza e as complexidades universais para o desenho que eu mostrei? O desenho do Rube Goldberg tem 8, 9 ou 10 etapas, enquanto que as complexidades que estão gerando o que existe na natureza, principalmente o fenômeno vida e tudo o mais, são constituídas por milhares e milhares de etapas das quais eu não posso tocar em um único átomo ou partícula subatômica, porque senão o objetivo não vai ser alcançado. Toda vez que eu coloco isto perante uma plateia erudita, uma questão sempre surge.
Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Nós estamos em uma encruzilhada. Essa encruzilhada é formada pela ciência e pelas religiões. Eu estou aqui. As religiões estão me levando até a morte. Não roubem, não matem, não prestem falso testemunho e continuarão vivendo após o fenômeno natural da morte. Mas nada. As ciências, tudo é obra do acaso. Por exemplo, o canceroso é visto pela ciência como um azarado. Ele teve um azar de, em uma das nossas trilhões de células, esta sofreu um grupo de mutações que levou à sua transformação maligna. Eu só consigo ver uma solução para a humanidade: a aproximação entre essas duas vertentes, as religiões e a ciência. Então, diante dessa encruzilhada que eu estou, eu só encontro uma solução. Alguém terá que voltar do lado de lá para me contar o que é que está acontecendo. Mas voltar como? Alguém já voltou do outro lado da morte para cá? Sim. O nosso amigo Jesus voltou. Porém, nenhum médico acredita em ressurreição. Ele foi chicoteado quase até a morte. Depois cravaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos talvez de 2 a 3 centímetros cada um. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. Não satisfeitos, tiraram o seu corpo da cruz, colocaram dentro de uma caverna hermeticamente fechada durante 3 dias, e ele aparece com seu corpo completamente reconstituído. Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Nós vamos a um templo para assistir uma cerimônia de casamento, a um batizado, a uma cerimônia fúnebre, mas não conseguimos ser convencidos de que a ressurreição possa ser possível. Ele mesmo disse que estava morrendo. Senhor, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele desencarnou. Ele mesmo reconhece isso. Então eu acho que nós temos que procurar um plano B. Qual é o plano B? Traveling between parallel universes, ou materialização. Viagem entre universos paralelos, ou a materialização do espírito. Eu estou ocupando um veículo chamado corpo físico, durante algum tempo. Passarei pelo fenômeno natural da morte. O que acontecerá comigo quando eu morrer? O meu espírito abandonará esse casulo que eu estou usando para interagir com esse universo e ingressarei em um universo paralelo a esse. Eu sou imortal. Todos que estão aqui também. Sobre condições especialíssimas, raríssimas em toda a história da humanidade, esses que já passaram para o outro lado da vida e estão vivendo num universo paralelo ao nosso, podem se teletransportar e se materializar no nosso meio. Aí o nome designado materializações de espíritos. Que fique bem claro, se houvesse um espírito materializado aqui, todos estariam vendo. Se ele falasse algo, todos ouviriam. Se ele exalasse algum odor, todos perceberiam. Ele está durante alguns momentos materializados no nosso universo. Se eu tivesse uma tela maior, preencheria essa tela com inúmeros grandes cientistas da história da humanidade que investigaram tal fenômeno e concluíram que ele era verídico. Vou pegar alguns aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Alfred Russel Wallace, pai do estudo da evolução dos seres vivos, ao lado de Charles Darwin. Coloco aqui também
perdão, coloco aqui também o maior homem que eu conheci na vida, Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luiz, quando lá cheguei. Desse grupo de cientistas, eu vou me prender a 3. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho dele, milhares de vidas estão sendo salvas hoje no planeta. Charles Richer, pai ou descobridor da resposta anafilática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento em todo o planeta. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio, do estado radiante da matéria e por aí afora. Só tem fera. Só tem fera da ciência. O que existe de comum entre esses grandes cientistas? Por que eu os coloquei aqui? Todos eles estudaram profundamente os chamados fenômenos de efeitos ou médiums de efeitos físicos, através de quem, através da energia de quem, os espíritos ou seres que estão em um universo paralelo ao nosso podem para cá se teletransportar e se materializar, utilizando tremendas e inacreditáveis quantidades de energia. Isso leva à descrença pela ciência de que esses fenômenos possam ser reais. Mas foram pesquisados e foram confirmados por grandes nomes da ciência. Como ainda não é possível repetir tais fenômenos em laboratório, os nossos cientistas ainda não acreditam. E também não acreditam porque haveria necessidade de grande manipulação energética para que tais fenômenos acontecessem. Bem, o que é um médium de efeito físico? Homens ou mulheres extremamente raros em toda a história, que entram rapidamente em um transe mediúnico, desmaiam. E quando estão nesse estado, começam a expelir através dos orifícios naturais do corpo um fluido energético batizado por Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, como ectoplasma. Aqui está uma fotografia conseguida no Lar de Frei Luiz, aonde nós pertencemos há 41 anos. Um desses sensitivos expelindo em transe mediúnico, desmaiado, pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvidos e orelhas, o tal fluido chamado ectoplasma por Charles Richer, e que se assemelha nessa fotografia a uma espuma de barba. Até hoje eu não consigo entender como é que o Ivan, era o nome desse médium, Ivan de Castro, conseguia respirar com as suas narinas e a sua boca entupidas pelo ectoplasma. São com esses fluidos que os espíritos se materializam durante alguns momentos. Foi o que foi, por exemplo, pesquisado e confirmado por William Crookes. Na casa dele, a médium que ele estudou era uma jovem de 15 anos. E quem participava desses encontros eram os seus familiares e os seus amigos íntimos. Tanto ela está materializada que ela impressionou uma chapa fotográfica. Se ela não estivesse materializada, não apareceria na fotografia. Aqui estão algumas das condições obrigatórias para que tais fenômenos aconteçam. Ausência de luz natural ou artificial no ambiente. Os médiuns e a assembleia que o acompanha devem usar roupas brancas confeccionadas com tecidos não sintéticos, naturais, linho e algodão. Porque todos os que estão presentes a essas reuniões também expelem o ectoplasma. 70% sai do médium, os outros 30% da audiência, da presença, da assembleia que o acompanha e da natureza que rodeia o santuário onde os fenômenos estão acontecendo. Todo ser vivo, vegetal, animal ou hominal, possui essa energia chamada ectoplasma, que não foi alcançada ainda pela nossa ciência.
mas a própria ciência reconhece, tem a humildade de reconhecer, que só sabe o que acontece em 4% do universo. Em 96% do que acontece no universo, a nossa ciência ainda não sabe. Não ingestão de qualquer carne, com exceção do peixe, nas 72 horas que antecedem a reunião. Por que o peixe é permitido? Resposta dos nossos amigos do outro lado da vida. Porque o cardume do peixe apresenta um envoltório conhecido pelos espíritas chamado perispírito coletivo. Por isso, quando você bate na água, o cardume imediatamente se volta para a mesma direção no conjunto. Quando você tira uma unidade desse cardume, há sofrimento, mas muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco e com a ave. Mesmo comportamento em relação a fumo, álcool e relações sexuais. 72 horas. Quando acontece o orgasmo, há uma expelição, uma saída de grande quantidade de ectoplasma. Então, se eu tiver uma relação sexual nas 72 horas que antecedem o encontro, quando eu vou a uma reunião dessa, em vez de eu doar o ectoplasma, eu posso absorver o ectoplasma. Então, eu estou falando de condições físicas e químicas. Eu estou falando de ciência. Eu não estou falando de religião. Eu hoje ainda não conheço qual é a fronteira entre a religião e a ciência. Para mim, são duas faces da mesma moeda. Controle absoluto dos meus pensamentos. Por quê? O ectoplasma é sensível até à nossa energia mental. Então eu não posso entrar numa reunião dessa preocupado com as contas que eu tenho de pagar amanhã, com o aborrecimento que eu tive com a minha esposa ontem, com a preocupação que eu estou com o meu ambiente de trabalho. É melhor não comparecer, porque você prejudicará o fenômeno. E tais fenômenos raríssimos em toda a história da humanidade são permitidos pelos nossos amigos dos outros planos de existência com duas principais finalidades. Primeira, a mais importante, atendimento de pessoas enfermas que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos, porque quem mais se materializam nessas reuniões são espíritos de médicos, trazendo conhecimentos absolutamente muito mais avançados do que nós médicos conhecemos. Segundo, menos importante, lampejos lá no final do horizonte, o que será a medicina mediúnica do futuro, em que os médicos serão poderosos médiums. Já são médiums hoje, sem perceberem nem acreditarem. Se nós estamos numa reunião onde acontece uma materialização do espírito, e nós estamos na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, o médium e a entidade materializada, como eu verei um espírito materializado? Porque quando eles saem da cabine, onde se encontra o médium em transe mediúnico, eles apresentam bioluminescência do seu corpo. O seu corpo é luminescente. E as suas roupas também. Se as luzes artificiais e naturais que conhecemos afetam o ectoplasma, afetam o médium, afetam a entidade materializada, por que as luminescências que se desprendem das roupas e do corpo do espírito materializado não afetam? Óbvio está que apresentam propriedades físicas e químicas diferentes das que nós conhecemos no nosso universo. Então, são seres de um universo paralelo ao nosso, aonde as propriedades físicas, químicas e biológicas, porque a vida existe em todos os universos, são diferentes das que nós conhecemos. Aqui nós estamos vendo um espírito materializado à porta da cabine, absolutamente diferente do médium. As feições são completamente diferentes. Aqui nós estamos vendo uma médium inglesa chamada Ellen Duncan, através de quem? Uma médium mulher. Está se materializando um espírito masculino.
É assim que nós vemos o espírito materializado quando ele sai da cabine, coberto com mantos também confeccionados com ectoplasma luminescente. No meu pobre entendimento, no meu humilde entendimento, eu acho que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tiveram origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Essa médium foi presa durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe por quê? Porque marinheiros que tinham perecido em navios afundados pelos submarinos e cruzador nazista estavam se materializando durante reuniões com ela. E o governo britânico estava tentando esconder essas tragédias do povo, muito sacrificado com os bombardeios dos navios nazistas. Mandaram um grupo de policiais para o meio de uma reunião dessa e os policiais tentaram prender o espírito materializado. Simplesmente o espírito se dissolveu na mão dos policiais e a médium acordou, vomitando sangue, completamente enfraquecida e quase desencarnou. Quase mal. Porque a quantidade do ectoplasma que estava sendo utilizado na materialização dos espíritos voltou de forma violenta ao seu corpo. Vejam o perigo que envolve os fenômenos de materialização de espíritos. Por isso são tão raros. Eu acho que todos aqui conhecem essa imagem. Todos. Indago a todos que estão aqui. Aqui está Jesus, no Monte Tabor, ladeado por Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. E eles aparecem ao lado de Jesus no Monte Tabor. Indago a todos que aqui se encontram. Todos. Algum de nós, diante de uma cena dessa, adormeceria? Pegaria no sono? Esse que se manteve acordado não ia tentar acordar os outros dois, ou ele tentou e não conseguiu? Algumas passagens evangélicas dizem que os três estavam sonolentos. Eu estaria, assim, exagerando em colocar como hipótese de que o que tem acontecido são que, em presença de dois médiuns de efeitos físicos, o ectoplasma que deles se exalou teria sido utilizado na materialização do espírito de Moisés e de Elias? Os pesquisadores e historiadores dizem o seguinte: o Monte Tabor é muito íngreme e os discípulos de Jesus que o acompanharam nessa subida chegaram lá em cima exaustos, por isso adormeceram. Amigos, nem que eu escalasse o Monte Everest a pé, eu adormeceria diante de uma cena dessa. Outra colocação: anjos com as vestes luminescentes à porta do túmulo de Jesus? Anjos todos sendo vistos por todos os presentes? Não é um ou outro que está vendo os anjos, não. Todos estão vendo. Mas eu via os espíritos materializados nas reuniões de materializações na escuridão porque apresentavam vestes luminescentes. Será que eu estaria exagerando em colocar como hipótese que o que tem acontecido também aqui tenham sido materializações de espíritos na porta do túmulo de Jesus? E todos que estavam presentes vendo o mesmo fenômeno? Um médico vai acreditar nessa história? Um médico, nós estamos diante de um cego de nascença. Eu vou cuspir na terra, fazer uma lama, aplicar no cego, no olho do cego, ele vai enxergar? Qual é o médico que vai acreditar nessa história? Eu, dentro da minha boca, na minha cavidade bucal, eu tenho 10 tipos diferentes, no mínimo, 10 tipos diferentes de micro-organismos. Vou juntar com milhões de micro-organismos do solo, da terra, vou aplicar na vista do cego e ele vai enxergar. Observem a imagem que será mostrada a seguir. Um espírito médico super incorporado ou encarnado, através do fenômeno chamado encarnação mediúnica. Quando a encarnação mediúnica acontece, é um estágio superior à incorporação. Quando o espírito está encarnado no médium, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. E pode, inclusive, falar línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno dito xenoglossia. Atenção para o detalhe.
com essa entidade encarnada em um médium de efeitos físicos, nitidamente se vê uma substância branca sendo expelida pela boca e pelo nariz do médium. E se isto tivesse acontecido há 2000 anos atrás, o que é que eu pensaria? O que esses colegas do outro lado estão dizendo é que para cada célula do meu corpo físico, eu tenho outra no meu corpo extrafísico. E se um dia a ciência me ensinar como eu transportar uma célula desse corpo extrafísico para o corpo físico do meu paciente e recuperar as células perdidas do seu olho? Então, eu acho que está tudo na mão da ciência. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, quando foi que ele aprendeu? Como médico, eu também quero aprender. E vou aprender, porque eu sou imortal. Eles estão me dizendo que eu vou e volto. Olha, Paulo César, quando você chegar aqui, você em 1 hora aprenderá o que na Terra você levava anos estudando. E tem mais. Tudo que você acha que esqueceu ao longo da tua vida de estudo, naturalmente voltará à sua memória. E o que você aprendeu e estudou em vidas passadas também. Quanto me custa essa espera? Passar por lá de lá. Coloco outras colocações. Por que são fenômenos tão raros? Por que são fenômenos tão raros em toda a história da humanidade? Porque a quantidade de energia manipulada nesses fenômenos é incrível. Aí a nossa ciência não acredita. E nós não sabemos como fazê-lo. E lembro que cada ser humano tem em si essa energia. A energia envolvida no teletransporte e materialização de um espírito de 85 gramas, 85 gramas não, 85 quilos, 85 mil gramas, manipula a energia existente em 141 mil bombas atômicas. Suelen, se eu pegar 60 gramas do teu corpo, você nessas 60 gramas, você tem energia para construir 100 bombas atômicas. Eu tenho 90 quilos, 90 mil gramas, 160 mil bombas atômicas. Se eu conseguisse manipular de forma inteligente toda essa energia, talvez eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos ao redor de onde eu estivesse. E eu não estou nem falando das energias extrafísicas como o ectoplasma. Vejam o que nos aguarda. Vamos e voltando, cada vez mais inteligentes, mais preparados. E quanto melhor nos preparamos, quanto melhor aprendemos, melhor podemos praticar o bem. E quanto melhor nós praticamos o bem, mais felizes nós nos sentimos. Eu vou colocar agora, perante o público que me honra com a presença, 4 reflexões. Vamos juntos. Primeira reflexão. E se o médico, como eu, estivesse presente a uma dessas reuniões? Segunda reflexão. E se o médico que morreu, mas continua vivo em outro plano de existência, plano espiritual, plano celestial, plano astral, universo paralelo, para mim tudo isso é sinônimo. Tudo é sinônimo. E se o médico que já passou para o outro lado da vida pelo fenômeno da morte, ali aparecesse materializado? Segunda reflexão. Vamos para uma terceira. E se fosse possível diálogos entre esses dois médicos? Um desencarnado materializado pelo fenômeno da ectoplasmia e outro que aqui continua encarnado. Quarta reflexão. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? A estrela de Belém,
o Sermão da Montanha, a crucificação de Jesus, tudo isso aconteceu e precisa ser exaustivamente relembrado, sim. Só que eu não consigo ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero informações lógicas e com base científica para me compreender como aconteceu. Eu não acredito em milagres. Não existe milagre. Então eu quero informações lógicas e científicas. Tamanha foi a quantidade de informações que me foram fornecidas por esses colegas do outro lado, que eu já coloquei ao longo de 4 anos, ou 5 anos, essas informações em 6 livros. Primeiro, A Face Oculta na Medicina, que foi através da qual eu e o Felipe cruzamos os nossos caminhos. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui hoje. Espíritos decaídos materializados, onde 7 espíritos decaídos, pela maldade que fizeram no passado, foram materializados contra a vontade dele e fotografados. Um desses espíritos tinha sido um carrasco da Idade Média. Quando ele se materializou e foi fotografado, eu mostrei essa fotografia para o Felipe ontem, ele se materializou com a sua roupa de carrasco da Idade Média. Tecido semelhante ao escocês, quadriculado, a cadastros envolto da cintura, aparentemente com as mãos atadas na cintura, e um capuz com 2 rombos, onde se via o pavor do olhar dele sendo fotografado. Depois que esse espírito foi fotografado, um dos auxiliares do Frei Luís, o Padre Isabel, disse o seguinte para o Luiz da Rocha Lima: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito. E ele então não pode reencarnar. Se ele é um carrasco ou foi da Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Perceberam que todas as tragédias que estão acontecendo no planeta é fruto da ignorância? Lá no nosso país, o secretário de Saúde do Rio de Janeiro desviou 300 milhões de reais para si. Quantas cabeças ele decepou? Então, tudo que está acontecendo no mundo é fruto da ignorância. Eu não vou preencher a minha roupa com bombas e explodir uma igreja, como aconteceu no Sri Lanka. Como está esse espírito agora? Se ele soubesse o que eu aguardava, ele faria isso? Veja a importância de nós estarmos aqui e dessas informações com bases lógicas. Não são as 70 virgens. Exato. 2016. O que eu fiz aqui, criança? Reflexões espiritualistas e científicas do médico. Alienígenas ou médiums? Alienígenas ou médiums? A medicina mediúnica do futuro, e esse que vai ser lançado agora em 2019, planos espirituais ou universos paralelos? Ponto de interrogação. Os senhores não estão vendo um médico cirurgião igual a mim. Os senhores estão vendo um espírito materializado. E se materializou com a roupa de um cirurgião. Até máscara. Percebam que em suas mãos está um lírio. Ele se materializou com o lírio em homenagem ao Frei Luís. Frei Luís, quando habitava e morava no convento lá na Serra do Rio de Janeiro, era ele que cuidava dos jardins do convento, adorava lírios e violetas. E em homenagem, em agradecimento ao que o Frei Luís fez por ele, ele se materializou com o lírio na mão. Sabe quem foi Frederico von Stein? Cirurgião do exército nazista. Sabe por que se aproximou do lar de Frei Luís? Porque entre as crianças por nós abrigadas, mais de 500 hoje, estavam judeus reencarnados. O ódio persistia, mas caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Quando ele se compreendeu o que tinha feito de errado e continuava fazendo, ficou 10 anos sem se manifestar, sendo doutrinado, sendo instruído. Quando passou a se manifestar materializado, nós estávamos com o nosso principal médium de efeitos físicos já no grupo, chamado Gilberto Arruda. Bem, vamos ver algumas questões que qualquer médico como eu, se estivesse diante de um outro colega médico que já morreu materializado, faria.
Então, o livro A Face Oculta da Medicina e os livros A Medicina Mediúnica no Futuro e mesmo os outros estão baseados em quê? Nesses diálogos que eu consegui através de fenômenos extremamente raros. Não me pergunte por que sou eu que estou nessa história. Não sei. Um dia desses me perguntaram o seguinte: Paulo César, quantos médicos estão trabalhando na Terra? Milhares, ou milhões. Quantos médicos já passaram pela Terra? Milhões. Quantos médicos viram o que você viu? Alguns. Então, não sei. O que eu acho é que eu tenho obrigação de transmitir o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu aprendi. Os discípulos de Jesus não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo testemunho dele, nós nem saberíamos que ele existiu. O que eu estou fazendo? Estou colocando isso como testemunho nos meus livros, colocando como hipóteses, como as razões hipotéticas de como acontece, e deixando, entregando, sabe a quem? Essa garotada que está chegando, esses jovens que são espíritos mais evoluídos, mais inteligentes do que eu, têm uma capacidade de raciocínio mais rápida em decorrência da informática. Eu trago comigo para trabalhar em cirurgias minimamente invasivas ex-alunos, porque cresceram no videogame. Então trabalham melhor em 3 dimensões, vendo 2 do que eu. Se eles tivessem visto o que eu vi, teriam ido muito mais longe. Então eu acho que é minha obrigação colocar esse testemunho em livros. Todos os direitos autorais do Alto Escolar de Frei Luís não têm nenhum interesse material. O que eu quero é transmitir as verdades que eu acredito que melhorarão o estado da humanidade em que ela se encontra. Então vamos ver alguma dessas perguntas que eu fiz ao Frederico e qual foi a resposta que ele me deu. Por que esse paciente submetido a cirurgias hiperfísicas não sente dor? Sabe o que é cirurgia hiperfísica? Cirurgias que ultrapassam os limites físicos do corpo humano. Eles vão no corpo espiritual. Algumas com sangramento, com retirada de peças operatórias. Eu fiz a pergunta a ele: por que esses pacientes não sentem dor? Atenção para o que será dito agora. Nunca, jamais, eu vi a utilização de qualquer instrumento metálico. Canivete, tesoura, bisturi, alfinete, agulha, nunca vi. Se eu tivesse visto, me afastaria, porque eu sou cirurgião. Não me consideraria à vontade vendo instrumentos não esterilizados sendo utilizados. O que eu via era a utilização dos espíritos encarnados no médium ou materializado, utilizando as mãos e a tal força mental que nós todos possuímos e que não sabemos como utilizar. Não temos genética nem temos inteligência para utilizar. E é muito bom que nós não saibamos ainda utilizar, porque não temos controle das nossas emoções. Então, antes de eu vir para cá, eu estava dirigindo o meu carro pela cidade do Rio de Janeiro, passou um jovem de skate, todo mundo sabe o que é skate, e sem nenhuma razão. Cuspiu, encharcou com catarro, com cuspe, o para-brisa do meu carro. E eu ainda, para complicar, estava sem água no limpador. Aí eu pensei assim comigo: puxa, se eu conseguisse conduzir a esse irmãozinho as 160 mil bombas atômicas que eu tenho no meu corpo, não ia sobrar nem o perispírito. Então eu não tenho ainda controle sobre as minhas emoções para atuar com essas energias existentes em mim. Mas elas estão latentes. Eu estou vendo o que eu vou fazer no futuro. Os senhores estão vendo aqui que inclusive tem sangramento, extração de peças. Eu participei disso, está tudo no livro. Quem pegar o livro, eu vou deixar telefones aqui, que vocês podem ligar para a livraria Joana de Ângelos e ela mandará para o SEDEC aos interessados. E daqui a pouco esse livro estará traduzido para o inglês. Sueli, olha aqui. Está vendo sangue aqui? Tá certo? Certa vez eu perguntei ao Frederico, ele está encarnado no médio dele. Frederico, se você sabe trabalhar de forma microscópica e ultramicroscópica, por que tem que acontecer sangramento? Você não poderia poupar os capilares, os vasos sanguíneos? Por que tem que acontecer sangramento? Resposta. Sueli, está bem sentada porque você vai ouvir? Posso falar? Para que aumente a fé do paciente e a sua. Paulo César? Sim, Frederico.
Você quer operar como eu opero? Claro! Então você vai desencarnar. Vou esperar um pouquinho. Bem, o que estão cirurgias hiperfísicas, cirurgias que ultrapassam os limites físicos do corpo humano. E qual foi a resposta que ele me deu? Meu colega acupunturista. Lembra que eu falei, você vai ser tocado? Eles sabem como estimular os neurônios do corpo do paciente a produzir grandes quantidades de endorfinas e encefalinas. Um mecânico de automóveis, como era o Gilberto, não poderia ter me dado uma resposta dessa. Essas substâncias químicas apresentam potencialidade anestésica e analgésica até 200 vezes mais do que qualquer morfina que você compra no mercado. Sabe como é que isso foi descoberto? Camelos e dromedários mastigando frutos espinhosos nos oásis do deserto. Isso despertou a atenção de biólogos. Pô, os animais não sentem dor, as gengivas estão sangrando, apanhando do condutor. Aí começaram a pesquisar substâncias anestésicas no fruto, não encontraram. Então recolheram o plasma e o sangue dos animais no momento que eles estavam mastigando. Na década de 70 encontraram substâncias chamadas endorfinas e encefalinas. Entendo endorfina, endorfina interna. Só no nosso sistema nervoso central, 15 bilhões de neurônios. E se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? Quando você aplica a sua acupuntura, provavelmente não, eles me confirmaram que é isso. A sua atuação estimula a produção e a liberação de endorfinas e encefalinas pelo sistema nervoso do paciente. Então, quem está fazendo isso não é o Frederico sozinho. Ele está acompanhado por anestesistas espirituais. Frederico, por que eu vejo com frequência você e outras entidades atuarem em regiões distantes aonde está a doença do paciente? Eu sei que o paciente está com tumor cerebral. O Frederico está atuando no tórax. Eu sei que o paciente está com tumor no estômago. O Frederico está atuando no cérebro, no crânio. Eu sei que o Frederico está com uma doença coronariana. Está atuando no abdômen. Por que você não atua próximo de onde está a doença do paciente? Eu vou mostrar a resposta e não vou fazer nenhum comentário. A atenção do paciente e a preocupação sobre a área que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Confeccionamos, então, túneis de ectoplasma e desviamos, assim, a atenção do paciente. Mas, na realidade, atuamos na área onde está a doença. Sem comentários. Frederico, como é que você me explica a existência de doenças em crianças? Por que Deus permite que crianças sofram? Sabe por que eu perguntei isso a ele? Eu estava estava entrando pelo centro cirúrgico do Hospital Universitário do Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, onde eu trabalho. Eu dou aula em 2 universidades médicas no Rio de Janeiro. E eu encontrei com um ex-aluno que é um grande cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, professor? O que você vai fazer aí? Vou fazer uma traqueostomia. Ele ia abrir a traqueia de alguém. Por que você vai abrir a traqueia? Vamos lá na sala que eu vou lhe mostrar. Entro na sala, encontro um paciente anestesiado com um tumor chamado sarcoma, se tem algum médico aqui sabe que é de alta malignidade, quase letal, no pescoço do paciente. E o tumor empurrando a traqueia. E o paciente não conseguia respirar. Ele então fez uma traqueostomia para o paciente não morrer sufocado. Tamanho do tumor? Mais ou menos do tamanho da cabeça do paciente. Idade do paciente? 6 meses. E aí eu perguntei, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali, na tela iluminada, chamada negatoscópio, estava a tomografia da mãe grávida. E no ventre materno já se via o tumor maligno presente no feto. Onde é que está Deus aí? Está dormindo? Está passeando? Está distraído? Como é que nós explicamos uma situação dela? A criança nem nasceu, fez mal a quem? Aqui está a imagem que eu vi. Uma criança de 6 meses, com essa tumoração, que evidentemente apareceu antes de nascer. A resposta do Frederico. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito.
e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que a impureza foi para lá? Todos nós sabemos. Foram colocadas pelaquilo que fazemos ou fizemos em vidas passadas. Não tem saída, é matemático. 6. Prejudicou ou maltratou alguém voluntariamente, você sabia que ia fazer mal a alguém, isso vai ficar marcado no meu perispírito. Se você faz alguma coisa contra a natureza do planeta, também com mal intenção, sabendo que vai prejudicar a natureza do planeta, a humanidade que virá depois de nós, isso vai ficar marcado no teu perispírito. Quando você passa para lá, essas impurezas são tão profundas e as deformidades também, que você vai precisar de um corpo físico para que possa corrigir o teu espírito. Então, eu como médico reconheço hoje que estou tratando de muitas doenças como efeitos. Não sei as causas. Os médicos do futuro saberão. Eu vou desencarnar, vou voltar, quero ser médico de novo, vou fazer prova para uma faculdade de medicina, entrarei. A primeira coisa que os médicos, que os professores falam no futuro, vão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio do meu ADN para verificar se eu tenho a genética da mediunidade. E se eu tiver a genética da mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores nas escolas de medicina do futuro. Então nós não trataremos os efeitos, trataremos os efeitos e as causas. Como você e outras entidades médicas conseguem ver o interior dos corpos que trazemos para seu tratamento? Eu vejo os corpos, o interior dos corpos, como se pele eles não possuíssem. Então, essas entidades médicas têm a visão por raio-x, por transparência. E se eu tivesse visão por transparência como cirurgião, quantos diagnósticos eu não faria? Então, isso está na evolução nossa como espécie humana, que pode ser acelerada por quem? Pelos nossos geneticistas que estão estudando cada vez mais profundamente a engenharia genética. Frederico, como você distingue uma célula normal de uma célula doente? Eu as distingo porque elas apresentam vibrações diferentes. Se ele está vendo uma célula vibrar, ele tem visão microscópica. Frederico, você é capaz de ver com a sua visão microscópica organelas celulares? Organelas celulares só podem ser vistas na atualidade pela nossa ciência em microscópios eletrônicos com aumento da imagem até de 400 mil vezes. Ele está dizendo que pode. Sim, eu posso. E aí você perde o seu controle pela curiosidade científica que te tortura. Esquece que a entidade está materializada às custas de uma energia que não pode ser gasta para suprir a tua curiosidade. O principal objetivo é cuidar do paciente, que ali estão. Frederico, até onde essa tua visão ultramicroscópica vai? Você é capaz de ver o átomo e as partículas subatômicas? Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até a humildade ele já está demonstrando. Então, isso é o que vai acontecer com todos nós. Se eu, como médico, tivesse todos esses poderes, eu acho que o médico do futuro poderá tranquilamente ser comparado aos deuses da mitologia grega. Mas isso não estão contra as palavras de Jesus. Vós todos sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. O que o médico não vai fazer se ele souber cientificamente como transportar células do perispírito para o corpo físico dos pacientes? Eliminar com a força da sua mente, comandando o ectoplasma nele existente, placas de ateroma, tumores, parasitas, corpos estranhos e por aí afora. Então estão sendo mostrados, e que eu tinha obrigação de levar à classe médica, o que aguarda os médicos no futuro. E a última pergunta dessa tarde, ou dessa noite. Frederico, qual a explicação para essa doença chamada síndrome de Larsen? Resposta: a Inquisição. Entrou uma senhora empurrando uma jovem com 33 anos na sala 1, onde o nosso amigo foi, com a esposa dele. Essa jovem estava toda deformada nas articulações. A mãe entrou, resignada, calma, tranquila, empurrando a menina na cadeira de rodas.
uma traqueostomia para poder respirar, toda edemaciada, inchada pelo último uso de grande quantidade de corticoide, de cortisona, edemaciada. E aí o Frederico, que estava atuando encarnado no médium, se aproximou e falou para mim assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Se eu hoje utilizo o ferro e o aço como cirurgião para aliviar e para curar, é porque quando eu era da Inquisição usava para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre tudo bem, só nós sabemos o que passamos. Eu tenho milhares de pacientes operados, 44 anos de cirurgião. Os milhares que correram bem, eu não me lembro de nenhum. As dezenas que não correram bem, eu não esqueço de nenhum. Lembro da fisionomia, lembro do nome, lembro da família e vai por aí afora. E aí eu me aproximei da mãe e perguntei assim: minha senhora, como é o nome da mãe da doença da sua filha? Resposta: síndrome de Larsen. Anotei, fui para casa, abri o Google e fui saber o que era síndrome de Larsen. É uma doença genética. Foi descrita por um cirurgião ortopedista chamado Joseph Larsen em 1950. Daí o nome, síndrome de Larsen. Acomete 1 em cada 100 mil indivíduos. Então é uma doença rara. Acontece uma mutação genética em um único gene entre os 25 mil que nós possuímos. O que esse gene produz? Uma proteína chamada, está localizado no cromossomo 3. O que esse gene produz? Uma proteína chamada filanina B. Onde é que essa proteína entra? Na fabricação, né, na elaboração das juntas, das articulações do embrião. Se o gene está defeituoso e, consequentemente, a proteína que ele produz também, o que é que vai acontecer com o feto antes de nascer? Múltiplas deslocações ou luxações das articulações. Solta o ombro, solta o cotovelo, solta o punho, solta a coluna, solta o quadril, solta o joelho, solta nas articulações. Aqui tem algumas imagens. Olha o que está acontecendo nessa região. Observe os dedos da criança, observe os tornozelos da criança, os dedos, luxações sem trauma. A imagem que eu vi foi mais ou menos semelhante a essa menina que aqui está. Aqui está a síndrome de Larsen. Observem que as lesões estão acontecendo principalmente nas articulações. Se eu estivesse diante de uma plateia de alunos de medicina, acabaria aqui. Uma doença rara, genética, tem tratamento, mas não tem cura. Acabou, não tem mais nada para falar. Mas eu estou diante de uma plateia espiritualizada, uma plateia espiritualista. Então eu vou mostrar algumas das lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Eles pegavam a vítima, amarravam pelos punhos e levantavam nessa posição. Imagina a dor que a vítima não sentia nessa região. Ainda tinham cuidado de colocar pesos no tornozelo, cada vez maiores, para aumentar a dor. Algumas vítimas, eles soltavam a corda e antes da vítima chegar no som, prendiam a corda de novo. A vítima se desprendia dos seus braços, os braços ficavam na corda e a vítima morria de hemorragia. Aqui mais alguns desses instrumentos, a roda, puxava por punhos por lá e por tornozelos para lá. Evidentemente, as lesões são aonde? Nas articulações. A mesma coisa com o estrapado, colocando pesos cada vez maiores nos tornozelos. Não tem saída, é matemático. Eu planto o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Não tem saída. Como na síndrome de Larsen, as principais injúrias causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição eram nas articulações. Não tem saída, é matemática. A lei divina está. É matemática. Se eu causo intencionalmente ferimentos, sofrimentos a outros, através de ações, palavras ou mesmo pensamentos, eu também causarei deformidades no meu corpo espiritual, mais precisamente no meu perispírito, que variarão em intensidade.
Aonde que essas alterações ocorrem? No meu perispírito, quando eu faço ou pratico mais ações. No meu perispírito, evidentemente evidenciado em meados do século XIX por Allan Kardec, e que já está sendo descoberto pelos nossos cientistas, aqui está um exemplo deles, Foucault Sheldrake, que estão denominando como campos morfogenéticos. Então, essa questão de tempo, a ciência desvendará tudo isso. Nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Existe um exame que eu faço chamado PET scan, tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Então, eu já estou usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Daqui a pouco, a tecnologia médica estará tão sensível que detectará a existência do espírito. A separação entre os dois corpos, o físico e o extrafísico. E aí eu vou matar quem, se não existe morte? Então está na mão da ciência, a solução da humanidade. Onde é que essas anormalidades se manifestarão? Se o perispírito estiver lesado, impuro, defeituoso, no nosso ADN. Exatamente o que aconteceu com a síndrome de Lassa. Para terminar, se tivesse a luz apagada, vocês veriam com mais nitidez. Se apagar a luz, percebam o que está sendo mostrado aqui. Esse tabagista foi envolvido num escândalo lá no Rio de Janeiro e foi fotografado pelo Globo no dia 18/8/1983. Quando ele foi fotografado, ele estava fumando. Nitidamente, na fumaça do cigarro, se desenhou uma silhueta de uma estranha criatura. 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz todo, um olho, uma sobrancelha, uma orelha e uma vasta cabeleira. Qual é a dedução que eu, de tudo que estudei, pesquisei e vi diante de um quadro desse? Esse indivíduo deve ser um médium de efeito físico. As moléculas de ectoplasma dele se desprenderam e moldaram a silhueta de um espírito obsessor. E a fumaça acompanhou. Se essa fotografia tivesse sido feita alguns segundos antes ou depois daquele momento, nada apareceria. Então, a interpretação clara é que, do outro lado da vida, não existe nicotina, ópio, maconha, todas essas substâncias tóxicas que nós sabemos que existem. Então, o que eles fazem para aliviar o seu sofrimento? Se aproximam de nós, principalmente dos jovens, e sugerem, isso acontece com muita frequência onde nós estamos nessa cidade, utilizem. E aí, quando nós ingressamos nessa estrada equivocada, eles absorvem os fluidos que de nós se desprendem. Coloco, mais uma vez, a reflexão de todos. Conclusões. Todos nós somos imortais. Nossa evolução em conhecimento nunca cessará. Tudo que nós aprendemos em nossas vidas e nas vidas passadas está preservado no nosso cérebro espiritual. Tudo de bom e de mal, os atos bons e demais, estão impressos no nosso espírito. Então eu posso aperfeiçoar o meu perispírito ou posso causar deformidades nele. A vasta maioria das doenças humanas se originam do comportamento equivocado de vidas passadas. As doenças humanas são, na sua maioria, principalmente as genéticas, como o câncer, que é a principal doença genética que nós tratamos, funcionam como aspiradores ou limpadores dos espíritos. Nenhum médico que honra a sua profissão está sozinho. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico do nosso paciente, nós estamos com outros colegas espirituais cuidando da parte espiritual. Nem os que não acreditam nisso estão sozinhos. Eu não tenho nenhuma preocupação com os que não acreditam. Certa vez eu perguntei ao nosso presidente, Luiz da Rocha Lima, doutor Rocha Lima, o senhor não acha que eu deveria conversar com meus colegas médicos o que eu estou aprendendo aqui dentro do lar de Frei Luís, que nenhum deles está sozinho?
Por que você quer conversar com seus colegas? Doutor Rocha Lima, trabalho dia e noite, estudam até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. Não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Desde que conversei com um desses colegas. Ô, colega, você tem noção de quantos pacientes você já operou? Cirurgião cardiovascular no Brasil. Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. O cara precisa de religião? O mais importante é a conduta, não é a crença. Repito, o mais importante é a conduta, não é a crença. Então, diante de tudo que eu aprendi, aqui está um amigo de vocês, trabalhando como cirurgião, que é a minha vida, é o meu sustento, o sustento da minha família. E sempre que eu entro em um centro cirúrgico, eu coloco essa imagem na minha mente. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. Bem, eu teria mais duas imagens, mas eu fico assim com um pouco de receio de mostrar para a plateia. Não sei se mostro ou não mostro. O que você acha, Félix? Posso mostrar? É porque vocês vão poder, de repente vão sair daqui e vão botar o meu nome aí na internet, e aí vão ver alguns quadros que podem chocá-los. Eu também toco contrabaixo da e eu também sou dançarino profissional. Imensamente grato pelo convite e pela honra de estar aqui com vocês. Estou imensamente emocionado. As informações que eu tenho são muito mais numerosas do que aquelas que eu apresentei a vocês agora. Então, eu deixo o telefone da livraria João Diante, aqueles que se interessarem, pedem por SEDEC. Os meus livros estão indo até para o Kuwait. A livraria João Diante está mandando até para o Kuwait. E acredito que tenha despertado curiosidade científica, curiosidade de quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Para terminar, todos nós que aqui estamos, todos nós, em algum momento, é só questão de tempo, passaremos por algum distúrbio da saúde. É só questão de tempo. Então, a minha última informação. Eu estava com uma paciente lá no Rio de Janeiro, com câncer de mama. E ela tinha operado, e 1 ano depois da cirurgia, ela desenvolveu múltiplas metástases ósseas. O osso é o principal sítio de metástase do câncer da mama. Não tinha mais nada que a nossa medicina pudesse fazer, e eu então a levei a uma dessas reuniões de materializações. Saiu da cabine um médico chamado João Pedro, que é o líder dos médicos que atuam no Lar de Frei Luís, materializado. Chegou perto do leito da paciente e eu me encontrava sentado à cabeceira do leito. E começou a fazer jorrar a luminescência do seu corpo e determinadas ampolas que eles traziam em suas mãos deixou toda aquela luminescência, todas aquelas radiações eletromagnéticas percorrerem o corpo da paciente. Eu estou olhando. Num determinado momento, João Pedro começou a conversar com outra entidade que não estava materializada, mas nós ouvíamos a voz, pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa só a laringe. Se a laringe não estiver solidificada e iluminada, você não vê na escuridão, mas você ouve a voz da entidade. Em inglês fluente, a velocidade de diálogo entre aquelas duas entidades médicas era tão rápida que eu não estava conseguindo entender nada. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Eu estou aqui ao lado, vendo uma paciente gravíssima. Falo comigo. Eu nunca me dirigi à entidade. Quando a entidade se dirige a mim, é que era difícil eu conter a minha curiosidade científica. O que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente tão grave? Calado, fiquei calado. Naquele momento, que eu nunca mais esqueci, nem vou esquecer, eu estava vendo
dos mais fantásticos e raros fenômenos da ciência da mediunidade. A materialização de um espírito, a bioluminescência ou produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta e a xenoglossia, quando a entidade fala idiomas desconhecidos do médium. E o médium só falava português. A primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei o Frederico. Frederico, o que o João Pedro, que é aquela outra entidade, tanto elogiavam naquela paciente tão grave que eu trouxe aqui? Resposta para todos nós. Todos nós. Eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Muito obrigado.